A fórmula da felicidade. Isso existe? Claro que existe. Cara, conhecimento é só o que existe no mundo. E você acha que o assunto que faz o ser humano ter mais motivação, ou seja, todo ser humano ele quer buscar a felicidade. Você acha que isso nunca foi estudado? Claro que foi. Então eu vou te mostrar aqui agora qual é a fórmula da felicidade. Vamos lá pro vídeo. A fórmula da felicidade, de uma maneira bem direta, é o seguinte, ó. Felicidade, ela é igual a limite mais circunstâncias mais voluntário. Como assim, Márcio? É isso que eu vou explicar aqui para vocês. Então, olha só. A felicidade é igual a L de limite. O que é esse L? Esse L de limite tem relação com um limite. Ou seja, existem pessoas que é como se elas tivessem um limite de felicidade, um teto de felicidade. E existem outras que esse teto é um pouco mais acima. Aceita que dói menos. Ou seja, 50% do teu nível de felicidade, do teu nível de sensação de bem-estar, vem dos teus pais. Você herdou. Então, se os seus pais eles eram mais introspectivos, minha mãe mais introspectiva, meu pai mais introspectivo, eles não gostavam tanto de se relacionar com outras pessoas, eles eram mais na deles. Ou seja, você vai herdar 50% disso. E aquilo ali vai compor o que a gente chama de termostato da felicidade. Como assim, macho? Termostato da felicidade? Não tô entendendo nada. Vou te explicar. Imagina uma pessoa que ganha na loteria. Pum! Acabei de ganhar. O que é que vai acontecer? Vou ficar felizão, né? O nível de felicidade, ó, vai lá pra cima. Só que passado 5, 6, 10 meses, 12 meses, o nível de felicidade dessa pessoa vai voltar para o basal, para o teto, para aquele nível que ela estava antes. Vai voltar para aquele termostato. Ou seja, o meu nível de felicidade, ele sobe, mas ele volta para aquele mesmo basal. Do mesmo jeito, se por acaso a pessoa é demitida de um emprego, o nível de felicidade dela cai, ela vivencia um luto, depois volta para aquele basal, para aquele teto. Só que olha só, esse teto não é um teto fixo sendo dessa forma aqui, ó. Tipo assim, aqui é o termostato, não é um teto fixo, ele é mais para uma faixa. E essa faixa, ela flutua, tem hora que ela tá aqui, tem hora que ela vem para cá, e aí ela vai estar um nível um pouquinho mais baixo, mas o que eu tô querendo dizer para vocês, é que na verdade não é um nível, é uma faixa. E essa faixa, você no caso pode aumentar. Então, por exemplo, se você tá nesse nível aqui de felicidade, você pode subir para esse outro nível aqui e ficar no nível mais alto daquela faixa sua que tem um limite determinado pela sua genética. Só que esse limite, ele é de 50%. 50% você herdou dos seus pais. Mas se os outros 50%? Pois é aí que tá. Os outros 50% é o que faz você mexer nessa variação aqui. Se você tem metade do teu nível de felicidade, você pode mexer nele, então é para isso que essa fórmula ela serve, para você ter a perspectiva de você mexer nas variáveis que vão fazer com que o teu nível de bem-estar ele mude, ele se modifique. Então deixa eu te explicar aqui uma coisa. Olha só, Márcio, explica melhor essa história aí de genética. Se você por acaso pega dois gêmeos, um gêmeo que é um gêmeo idêntico, univitelino, e você pega um irmão gêmeo que é bivitelino, ou seja, um gêmeo que é idêntico e outro gêmeo que não é idêntico. O gêmeo que é idêntico, o nível de felicidade dele vai parecer muito mais entre eles do que o nível de felicidade entre os gêmeos que não são idênticos. Do mesmo jeito, se eu adoto uma criança, o nível de felicidade dela vai parecer muito mais com os pais biológicos do que com os pais adotivos. Porque mostrando a característica de herança genética. Então esse limite aqui, eu não vou conseguir mexer nele. Isso aqui a gente tem e é assim que funciona. E em geral, pessoas que são mais introspectivas são pessoas que têm um nível de sociabilização menor, mais baixo, quando a gente compara com outro nível de pessoas que são pessoas mais extrovertidas. Pessoas que são mais extrovertidas têm uma tendência a terem um nível de felicidade mais alto. Por quê? Não sei. Agora a gente pergunta, será que é pelo fato de elas se sociabilizarem mais, elas vão ser mais felizes? Ou será que é porque elas são felizes e por isso elas se sociabilizam mais?
Não tem como a gente saber. O fato é que isso aqui é uma correlação. Pessoas que são mais extrovertidas são mais felizes. Pessoas que são mais introspectivas, o nível de felicidade delas tende a ser um pouco mais baixo. Então vamos voltar aqui para a nossa fórmula. O L de limite eu não vou conseguir mexer nele, porque vem da minha genética. A gente nasce assim. Agora, eu posso mexer em outras coisas, que é o C. O que é esse C, Márcio? É C de circunstâncias. Como assim, Márcio? Circunstância? Dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Vou já entrar nesse aspecto, mas isso é uma circunstância. Ou seja, se eu tiver dinheiro, é como se o meu nível de felicidade fosse 1. Se eu tiver pouco dinheiro, o nível de felicidade é outro. Se eu sou casado, o meu nível de felicidade é 1. Se eu moro em um país que é de uma ditadura, o meu nível de felicidade vai ser 1. Se eu moro num país que ele tem uma democracia, o meu nível de felicidade vai ser outro. Ou seja, as circunstâncias externas, elas mexem na felicidade. O C é as circunstâncias externas. Isso aqui é algo que dá pra gente mexer? Dá. Mas em geral, é uma mudança muito grande. É uma mudança onde exige um nível de energia, um nível de modificação muito gigante. Como, por exemplo, sair de um país de uma tirania e ir para um país democrático. Ou então casar. Ou então eu ter que buscar ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Ou então me socializar mais. Eu vou já entrar em um aspecto só relacionado com circunstâncias. Então, ao longo dessa fórmula, eu posso dividir a felicidade da seguinte maneira. Ó. Então, os 100% de felicidade que eu tenho para distribuir, eles ficariam assim. 50% é o meu limite, 10% é a minha circunstância, ou seja, a minha circunstância ela influencia só em torno de 10%. E o V de voluntário influencia em 40%. Isso significa que, dessa fórmula, eu consigo influenciar muito nesses 40%. E o que é esses 40%, Márcio? O que é esse V de voluntário? Basicamente é a maneira como eu interpreto as situações, as circunstâncias, e a maneira como eu atuo, é a maneira como eu movo a minha ação em busca de melhorar o meu estado interno. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais introspectiva, mas eu sei que o nível de sociabilização ele é algo importante e que aquilo vai aumentar o meu nível de felicidade, eu tenho que me movimentar, ter um pouco de esforço, mesmo lutando contra a minha genética lá, do meu limite, para que isso aqui mexa nos meus 40% e com isso eu comece a ficar um pouco mais feliz. Deu para compreender? Vou falar sobre esse assunto e outros mais sobre o aspecto de felicidade em uma sequência de vídeos. Então você pode acompanhar isso lá no canal. Vai lá!